Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma partida do match, da revanche aqui entre Bobby Fischer e Boris Spassky em 1992. Dois veteranos aí, lendas mundiais do xadrez, ex-campeões mundiais, se enfrentando. A volta de Bobby Fischer, 19 anos depois de ter abandonado aí os tabuleiros. A gente, nesse match, ele vai, o primeiro a chegar em 10 vitórias se tornará o campeão. Por enquanto tá 2-1 pro Boris Spassky, empates não contam. Então 2 vitórias para o Spassky, uma vitória para o Bobby Fischer, fora os empates. E vamos olhar então essa sétima rodada. O Bobby Fischer aqui de brancas, só para contextualizar, eu mostrei a quinta rodada no vídeo anterior, a sexta rodada terminou no empate, tá bom, pessoal? E vamos dar uma olhada então na sétima, o Fischer de novo de brancas, e adivinhem, ele vai jogar aquela abertura Ruy Lopes. O bom é que depois dessa playlist, todo mundo vai ficar bom de abertura Ruy Lopes, né? Vamos lá, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo em A4, repetindo as outras partidas, cavalo em F6, roque, bispo em E7, torre E1, B5 atacando o bispo, bispo em B3, D6 protegendo o peão central e preparando a saída do cavalo, C3 roque, D3 aqui o Bobby Fischer já faz uma variação, aqui ele estava acostumado a jogar o lance H3, e a gente tinha cavalo B8, D4, aquela história toda, cavalo D7 e tal. Então aqui já uma mudança pelo Bobby Fischer, D3, cavalo em A5 atacando o bispo vem para C2 e agora C5. Cavalo de bem em D2, torre E8, H3, agora sim, bispo em F8, cavalo em F1, manobrando o cavalo para G3, F5, bispo B7, cavalo G3, G6, segurando a entrada do cavalo, bispo G5, H6 atacando o bispo, muito parecido, né, com as partidas anteriores, a diferença é que agora o cavalo das negras está aqui em A5 e o peão em C5, né? Bispo em D2 e agora D5, olha só que formação de peão forte aí do Boris Spassky, 4 peões na quarta horizontal, e aqui então E por D5 pelo Bobby Fischer e C4, o Spassky entregou um peão temporariamente aí para ir avançando, ganhando espaço. O Bobby Fischer faz agora o lance B4, atacando aí o cavalo. C por D3, capturando o peão. Bispo por D3 e agora o cavalo está atacado, mas o Boris Spassky está jogando com muita agressividade e faz aqui o lance dama por D5. Olha quanta agressão, né? Então aqui colocando o bispo e a dama na mesma diagonal, imediatamente atacando aqui o bispo de casas claras e não se defendendo. No entanto, esse lance é um erro. E se você quiser dar pause, o que você faria não é uma continuação tão simples, mas é bastante interessante. Acho que vale a pena e a gente tentar achar o melhor lance nessa posição. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Bobby Fischer para tentar castigar esse erro aí do Spassky. E depois, ao final da partida, a gente mostra o que poderia ter sido jogado, tá? Bispo em E4, então, foi o lance do Fischer. Olha que bacana esse lance. Ele traz problemas aqui para o Spassky, porque a dama está atacada, o cavalo está atacado, não tem jeito aqui, praticamente forçado a capturar o cavalo, ou então jogando dama C4 seria uma tentativa, porque continuaria colocando pressão aqui no ponto de E4, mas o Spassky preferiu jogar aqui com cavalo por E4, agora cavalo por E4. E o que essa posição tem de especial? É que o cavalo está atacado e existe uma ameaça de cavalo F6 com cheque, capturando a dama na sequência. Portanto, aqui, Boris Spassky vai perder o cavalo, né? Então ele segue com bispo G7, não permitindo o cavalo em F6. No entanto, esse lance faz mais do que isso. Esse lance também prepara uns ataques muito fortes aqui. As pretas vão avançar com muita força com esses peões no centro. Será que vai ser compensação pelo cavalo? Não sei, vamos ver. A partida segue com B por A5, capturando então o cavalo F5, atacando aí o cavalo do Fischer, cavalo em G3 e agora E4, atacando o cavalo de F3, abrindo aqui, ameaçando E3 também. Vamos ver, bacana a continuação. Cavalo em H4, bispo em F6 atacando o cavalo, cavalo por G6 e agora E3. Olha só que bacana, ameaçando aqui, cheque mate em G2, o Spassky tá com sangue nos olhos, né? Tá jogando aí bem agressivo e o Bobby Fischer segue preciso aqui com o cavalo em F4, atacando a dama e protegendo o peão. No entanto, agora tá caindo peça aqui do Bobby Fischer. Dama por D2
E agora vejam só como é fantástico, né? O Boris Spassky não perdeu o cavalo em A5, ele já recuperou a peça agora. São dois gigantes no tabuleiro, né? Então, quando eu falei que bispo E4 não era um lance fácil de encontrar, é porque essa turma encontra até aqui, provavelmente eles já tinham calculado até aqui ou mais, né? Então, realmente é um nível muito, muito forte aqui. A partida segue com torre por E3, dama por D1 cheque, torre por D1. Agora a troca das torres aqui em E3. Torre por E3, F por E3, torre D8, propondo a troca de mais uma torre. A ideia toda é que depois das trocas, as pretas vão estar atacando aqui em A5. Vai estar caindo em F5 e tudo mais. Vamos ver como segue. Torre por D8, cheque, bispo por D8. Cavalo por F5 e bispo por A5. E ao final dessa trocação toda, a gente tem esse final de jogo onde o Bobby Fischer tem 2 peões a mais por enquanto e 2 cavalos contra um par de bispos, né? O ponto todo será que dá para defender esse peão? Será que vai ter que jogar um lance passivo e deixar o cavalo escravo aqui em E2 ou tem algo mais ativo aí para jogar? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o melhor lance, vale a pena, tá? Vale a pena. E acho que o momento é esse, como proteger aí o peão de C3 sem ficar totalmente passivo, né? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Bobby Fischer, muito bonito, cavalo D5, olha só, protegendo aqui o peão. Você fala, poxa, mas como assim, né? Esse cavalo pode ser capturado? Na verdade não foi o lance jogado, mas a ideia toda é que se o Spassky tivesse capturado, viria cavalo em E7. Seguido de cavalo por D5 protegendo aqui o peão, né? Esse rei E6, cavalo B4 bloqueando e as brancas têm um final vantajoso e vencedor com certeza. Então, bacana aqui o lance cavalo D5 do Bobby Fischer. Se você encontrou cavalo E7 seguido aqui de cavalo em D5, parabéns, também é uma excelente continuação, se não até mais precisa ainda do que a continuação do Bobby Fischer. Mas o do Bobby Fischer é mais bonito, né? Então aqui, bom, cavalo por H6 também é possível, pode levar a complicações, talvez as pretas tenham contra-jogo. Então na partida seguiu com cavalo D5 e agora rei em F8, tirando então o rei dos duplos, né? Segurando aqui e agora sim ameaçando capturar o cavalo. A partida segue com E4, olha só que peão forte aqui, segurando 2 cavalos, um em cada braço. Esse é o peão monstro, é o peão Sylvester Stallone, é o peão Schwarzenegger. A partida aqui segue com bispo por D5, E por D5 e H5, então aqui pelo Boris Spassky. Rei em F2 levando o rei para o jogo e bispo por C3. Finalmente, depois disso tudo, o Boris Spassky conseguiu capturar mais um peão. A gente tem esse final aí de 4 peões contra 3, cavalo contra bispo. A partida segue com rei E3, rei F7, rei D3 atacando o bispo, bispo B2 e G4. H para o G4, H para o G4, rei F6. E agora o Bobby Fischer joga esse final de uma maneira esplêndida. Ele não move mais o rei vai ficar só assistindo daqui para frente e ele vai simplesmente avançando com os peões D6 imediatamente. Agora rei em E6 tentando parar aí o peão e vejam que lance bonito agora do Bobby Fischer. G5, Bobby Fischer sendo Bobby Fischer aqui no tabuleiro. Esse lance aqui deixa o cavalo, mas o rei não pode capturar o cavalo por conta do avanço do peão passado. E esse lance vai avançando, né? A partida segue com A5 e agora G6. Bispo em F6 e agora o lance que exclama G7. E depois de rei F7, D7. E nessa posição, então, o Boris Spassky abandonou. O rei do Bobby Fischer ficou apenas assistindo aqui, né? O avanço aí bonito desses peões, um de cada lado, né? Parece no jogo de tênis, né? O cara fica jogando ali, o Spassky ficou indo de um lado para o outro e agora não dá mais, né? Aqui não tem realmente como continuar. Uma possível continuação aqui seria rei G8 e cavalo D6, por exemplo, bispo aqui em E7, cavalo por B5, rei por G7, cavalo D4, rei em F6. E esse aqui é um final vencedor aqui para as brancas, né? Pode jogar cavalo C6, por exemplo, rei E6 e aí tá promovendo aqui para a dama. E vai ter um final vencedor, né? Aqui é vencedor porque, enfim, o cavalo ele consegue fugir aqui do cantinho, né? Então esse peão aqui vai cair. Não tem como salvar mais esse peão. Se vier para A4, o cavalo C5 dá cheque e captura o peão na sequência.
e não fosse pelo cavalo, né? Ou se esse fosse um bispo de casas escuras, por exemplo, seria empatado, mesmo com um peão de torre. Se fosse um bispo de casas escuras, não conseguiria vencer, tá bom? Esses temas e outros você encontra na Academia Xadrez Brasil, xadrezbrasil.com.br, nos cursos aí de finais, tá bom? Cursos online. Mas bacana, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório. Então o Fischer agora venceu, né? Igualou aí o match, duas vitórias para cada um, já fica numa posição aí um pouco mais confortável, momento importante nessa 7ª rodada. E olha só, pessoal, 99% de precisão para o Bobby Fischer. Que é isso, né? Que é isso? E 97,6% de precisão para o Boris Spassky. São dois gigantes, são dois veteranos, são dois monstros aí, duas lendas do xadrez mundial. 27 dos lances do Bobby Fischer foram os melhores contra 22 do Spassky. 3 lances excelentes para o Spassky, 3 bons para o Fischer, 4 para o Spassky. 11 lances aí de livro, uma boa Rui Lopes, né? 3 imprecisões para o Fischer e só na partida inteira. E o Spassky, 2 imprecisões e um erro. O erro dele foi dama por D5. Vamos desmistificar onde é que o Spassky perdeu a mão, mas é incrível como o Bobby Fischer soube levar isso até o final, né? Dama por D5 foi o erro considerado aqui pela máquina, pelo Spassky, tá? Que ele deveria, segundo a máquina, ter jogado de forma mais simples aqui com cavalo C4. E aí, depois de, por exemplo, bispo por C4, B por C4, o peão não pode capturar para trás e não pode capturar a própria peça, né? Aqui, cavalo por E5, dama por D5, aí sim, ameaçando checkmate. Poderia seguir com dama F3, dama por F3, G por F3, torre de A em D8, atacando aqui o bispo. Cavalo por C4, recuperando o peão aí. E protegendo o bispo, recuperando o peão não, né? Nessa variante aqui, as brancas estão com alguns peões a mais, 2 por enquanto, mas depois de bispo em F3, um peão a mais para as brancas, mas pelo fato das negras terem aqui um bom posicionamento das torres e o par de bispos, é uma posição que a gente pode considerar como equilibrada, apesar do peão a mais aí do Bobby Fischer, tá? Então o Boris Spassky poderia ter seguido nessa linha simples, né, com o cavalo C4 aqui, mas ele jogou bem agressivo, sangue nos olhos, o que ele não... E foi interessante a continuação, porque não perdeu peça, né? Vamos olhar mais uma vez, olha só, aqui parece que perde peça, porque o cavalo está ameaçando aqui em F6 e o cavalo vai cair, mas o Spassky deu um jeito de recuperar essa peça, né? Bispo G7, capturou o cavalo, mas agora é F5, seguido de E4, seguido de bispo F6, e agora seguido de E3, ameaçando o mate. E aí depois o Bobby Fischer defende o mate e cai o bispo, né? O Spassky recupera a peça. O problema todo é que essa sequência cai para um final, onde o Bobby Fischer tem peões a mais, né? Então aí depois dessas trocas todas, o Bobby Fischer vai para esse final aqui com 2 peões a mais e ele encontra esse bonito recurso, né, do cavalo D5, salvando um dos peões. E claro, depois cai o peão de C3, mas de qualquer forma o Bobby Fischer vai para esse final com um peão a mais, né? Então o resultado de dama D5, que foi o lance errado que o computador apontou, é que com os lances precisos dos dois lados, acaba caindo no final, onde o Fischer tem um peão a mais e condições de vencer aí a partida, como aconteceu. Legal, né, pessoal? O match está empatado, o match está bem interessante. A gente segue então com a nossa playlist para ver quem que vai chegar em 10 vitórias primeiro. Será que é Bobby Fischer? Será que é Boris Spassky? É isso, pessoal, por enquanto. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!